Alô, fãs do rádio, apaixonados por este veículo que dá tantas alegrias, faz companhia para nós. Hoje nós estamos abrindo mais uma série Vozes do Brasil, e no episódio de hoje vocês vão conhecer uma pessoa que talvez vocês conheçam por outro nome, pela voz. No rádio é sempre assim, a gente conhece mais pela voz, mas hoje, com as transmissões e tudo mais, a gente identifica voz e imagem. Antes de qualquer coisa, eu preciso dar o seguinte aviso. Eu sou o Luiz Fernando Malhoca e no meu canal do YouTube, esse nome estranho aí, sobrenome pelo menos um pouco complicado, YouTube, você consegue ver todas as gravações da série Vozes do Brasil, que está dentro do projeto Eles Ajudaram a Escrever a História do Rádio no Brasil. É um rádio que tem 100 anos de vida e por isso a gente sempre homenageia o veículo principal, que deu origem a tantos outros. O convidado de hoje, vocês talvez reconheçam pelo nome, talvez reconheçam pela voz e ainda pelos personagens que ele faz. Vem para cá, Marcelo Barbour. Opa! Tudo bem, Luiz Fernando? Um prazer estar aqui falando contigo. Conheço muito da sua história, já sei que você é um fera no veículo e para mim é um prazer estar falando contigo. Bom, para mim também é agradável conversar. Eu vou falar de nova geração porque tem um montão de gente que trabalhou comigo, que lá atrás, né? Atrás que eu quero dizer, pouco depois da metade do século passado, quando o rádio tinha uma outra configuração e tal. E também temos os novos valores, que mesmo tendo nascido no século passado, mostraram sua competência e, às vezes, como é o caso, estão no ar por anos e anos a fio, por décadas, tudo isso nós vamos saber. Porém, o que é importante para todo mundo conhecer? Quem é o Marcelo Barbour? Onde ele nasceu, de onde ele veio no sentido assim profissionalmente, se alguém na família já desempenhava alguma coisa e aí ele tinha dentro de casa alguém que tocasse um instrumento ou falasse ao microfone ou aparecia na televisão. Como foi o começo de tudo, Marcelo? Ô, Luiz Fernando, o Chupim, bom, primeiro falando um pouquinho de mim, eu sou de São Paulo, capital. Eu nasci nessa cidade que eu amo demais e filho de empresário da área de colchão de mola, ou seja, nada a ver com o ambiente artístico. Minha mãe era do comércio e, cara, eu fui parar no rádio sem querer. Sempre fui ouvinte de rádio, comecei a ouvir aos 15 anos através de um primo meu que foi na minha casa e falou assim, olha, tem um programa de rádio aqui. Para mim, rádio era só AM, porque meu pai me levava na escola e eu ouvia aquele Jornal da Manhã lá da Rádio Jovem Pan. Então, eu ia ouvindo aquilo, para mim, rádio era aquilo. Eu não tinha nem conhecimento que existia o FM. Aí eu fui descobrir isso com 15 anos, quando um primo foi em casa e falou, olha, tem aqui, e começou a me mostrar o FM. Até então, aquele meu 3 em 1 da Gradiente, ele só tocava disco, fita, e não tinha nem curiosidade de apertar aqueles botões FM, né? E aí eu comecei a gostar, a maneira mais jovem, né? Como era feito o negócio, e me apaixonei pelo veículo. Comecei a ouvir, fui ouvindo o programa de um amigo, de outro, até que chegou o dia que a vida prega algumas peças na gente. Eu nem imaginava mais depois continuar no rádio. Ainda não conte. Vamos guardar esta surpresinha para daqui a pouco. Que rádio você começou a ouvir, ou que emissoras de FM, que era uma grande novidade, que tinha uma sonoridade completamente diferente da anterior, da AM, como era conhecida? O que é que você ouvia, o que é que você se lembra de ouvir aos 15 anos de idade? Cara, eu lembro ouvindo a Manchete, Rádio Manchete. Eu lembro ouvindo a Rádio Cidade. Por que eu fui ouvir a Cidade? Olha que interessante. Eu estava passando no estádio do Pacaembu
e tava tendo uma fila ali, e eles distribuindo um disco da Rádio Cidade. Pô, esse disco tinha, puxa, era Cyndi Lauper, tinha, cara, putz, Rod Stewart, tinha, né? E aí eu peguei um disco desse, eu falei, nossa, aí eu comecei a falar, nossa, o que é 96,9, né? É rádio. E aí eu tive aí a curiosidade ao mesmo tempo, isso surgiu ao mesmo tempo que eu comecei a ouvir a Manchete, tá? E aí eu comecei a ouvir também a Rádio Cidade, e ali, meu, o céu foi o limite. Aí comecei a ouvir a Jovem Pan, enfim. Você está falando um pouco navegando. antes, ou pouco próximo aos anos 80. Né? A cidade começou nos anos 80, mas um pouquinho antes, é só para você Não, um pouco lembrar lá depois. na frente. Um pouco depois. Acho que foi mais ou menos em quase final dos anos 80. Não, pode ser, mas o que eu quero dizer, Começo como a dos anos cidade 90. nasceu em 1980, a gente não poderia falar de antes disso. Ah, Mas sim, sim. é bom você saber que o prefixo que você ocupa há muito tempo era de uma rádio que estava no ar, da radiodifusora, que por acaso eu a dirigia e fui até o final. Então, a difusora FM ocupou os 98,5, bem no meio do dial, uma frequência bastante fácil de ser encontrada, mas não tinha dificuldade, porque não tinha tanta emissora como tem hoje. Mas, infelizmente, vai que você tivesse gostado de alguma coisa que a gente estava apresentando naquela época e depois pensar 20, 30 anos depois, puxa, eu fui cair exatamente naquele prefixo que eu gostei de ouvir. Agora você já pode continuar. Nessa época, eu infelizmente ainda não ouvia, viu, Fernando? Eu fui ouvir mesmo um pouco depois, tá? Mas me apaixonei pelo veículo. Falei, meu Deus do céu, que legal, que mágico que é tudo isso, né? Que interessante. E aí, cara, fui navegando nas rádios, fui conhecendo os programas, me identifiquei pelo meu DNA, me identifiquei com humor. Nunca tive voz nem de locutor, enfim, né? Me identifiquei com humor, então comecei a ouvir o Felipe Xavier lá, os Sobrinhos do Ataíde. Comecei a ouvir programas que se ligava, né, interagia, brincando, enfim, o Pânico. E aí, cara, o céu foi o limite. Eu comecei a virar fã, o Lui na Transamérica com o puxa, como chamava? O Transalouca. Aí, Fernando, virou uma paixão isso aí. Até que depois eu te conto aí quando você perguntar como que eu fui parar no rádio. Nós estamos conversando com o Marcelo Barbour, que está contando uma parte de como as coisas acontecem. A gente tem isso nas várias entrevistas que a gente faz aqui. Alguém fala, não, porque eu vim do interior, porque alguém me disse que eu tinha vozeirão ou voz boa, etc, etc. E o Marcelo acaba de confessar, e eu também faço parte desse mesmo time, eu queria trabalhar em rádio, mas eu fiz 2, 3 testes, já sabia pôr a mão no ouvido e tal, certinho, mas o cara falou, não, isso não é tudo, você não tem voz, é preciso ter voz grave, isso lá atrás, para trabalhar. E aí a gente vai descobrindo que já foi picado pelo vírus, o bom vírus, o vírus do rádio, e aí a gente vai trabalhar, ainda que escrevendo, produzindo, dirigindo, ou fazendo outro tipo de coisa. E agora sim, a gente vai saber aquela coincidência que o Marcelo ia contar e eu impedi. Conta para nós. Aí eu fazia faculdade de administração, nada a ver com rádio, porém eu tinha amigos no meio do rádio. E um deles era o Jair, da Metropolitana. Muito bem. Houve um desentendimento familiar na época, né? Que graças a Deus hoje já está totalmente superado isso. E o Jair foi assumir a rádio. Quando ele foi assumir a rádio, ele me ligou. Ele falou: Meu, vou assumir a Metropolitana, ela está fora do ar, preciso assumir, senão corro o risco de perder a concessão da rádio. E vamos lá comigo. Eu falei: Pô, Jair, eu estou em provas bimestrais, né? Chamava na época, tudo. Não tem como. Não, vamos lá, rapidinho, tal, só para me dar uma mão. Falei: Vamos embora.
Fui lá, no edifício 2200, né? Que é o Central Park, que é hoje, até hoje onde a gente se encontra, e ele realmente assumiu a rádio e a gente começou uma história ali. A rádio começou com mixer, né? Gemini, 2 toca-discos, os cabos vinham da torre, entrava pela janela por fora. Ali começou uma história que eu tô até hoje, e foi uma história assim maravilhosa, porque mesmo quando eu comecei o programa, Malhoca, eu esperava que seria algo do tipo temporário. Vamos ficar um pouquinho aqui só. Não vou trabalhar em rádio. Meu pai com a fábrica lá de colchão, louco para que eu assumisse lá. Eu já não queria assumir lá, mas eu ia assumir, né? Por falta de opção, né? Que eu fazia administração já pensando em assumir lá a empresa dele. Mas aí as coisas, a gente não manda em nada, né, Malhoca? As coisas vão acontecendo na nossa vida, vão vindo caminhos para a gente escolher, e eu escolhi esse caminho do rádio e fiquei. Começou o programa lá, veio o primeiro patrocínio. Qual era o estilo de programação da Rádio Metropolitana nesse tempo? Você está falando em programa, você já está entrando no seu caminho, mas isso aí a gente vai falar mais para frente. Aliás, vai falar bastante pela longevidade do produto, vamos dizer assim. Mas que estilo tinha? Quem mais estava junto com o Jair Sanzoni neste início, né? Essa caminhada difícil? Quando começou foi eu e ele, né? A gente começou, ficamos lá uns 5 dias. A rádio, ela vinha de uma programação popular, tá? Ela vinha lá, ela passou pelo Armando Martins, né? Depois, enfim, os irmãos do Jair Jacques Silvio tocaram a rádio, top, show de bola. Mas aí, quando teve esse problema, a rádio já entrou com outro segmento. Quando entrou, ela ficou fora do ar um tempo, muito tempo, aliás. Quando completa um mês, você perde a concessão da rádio. Quando estava, acho que no 27º, 28º dia, o Jair assumiu a rádio e entrou com uma programação dance. Era uma programação muito semelhante ao que a Jovem Pan fazia na época, que era o ideal, a concorrência que a gente buscava, né? O público, o tipo de público, né? Porque a gente sempre ia nas baladas, né? Curtia à noite, e era o que tocava na época. E foi nessa linha que o Jair resolveu começar essa história da rádio da Metropolitana nessa nova fase. Para ajustarmos o relógio do tempo, que ano foi isso? 96. Final de 96. 1996, setembro, outubro ou novembro, por ali, eu me lembro mais ou menos. Agosto foi quando voltou, né? Agosto. Que a rádio voltou para o ar do branco que estava. Antigamente era o Dentel, Departamento Nacional de Telecomunicações, Isso. Órgão fiscalizador do Ministério das Comunicações, que sempre existiu, com outros nomes, mas é sempre o que regula. A concessão é Rua um espaço... Costa. Oi? Rua Costa. Exatamente. A concessão é um espaço no ar, né? Do mesmo jeito, mal comparado, vamos dizer assim, o Marcelo tem lá a sua fábrica de colchões. O dia que ele quiser fechar a fábrica, ele, de repente, escreve lá, passa-se o ponto. A fábrica é uma coisa, né? O ponto é o espaço físico. Esse espaço, que não é físico, mas que está no éter, no ar, como a gente chama, é a concessão governamental que é dada a um grupo, ao empresário, seja lá quem for que entre na concorrência, e esse espaço que pertence ao governo federal,
e sempre pertencerá, porque é uma questão de segurança nacional. Ele é cedido por 10 anos e a pessoa, como o Marcelo estava dizendo, a pessoa tem a obrigação de manter tudo certinho, não só papelada, pagamentos e tal, mas também a colocação da emissora no ar, ou seja, desde que ela entra, de acordo com aquilo que você se comprometeu, ou ela fica no ar 18 horas, ou ela fica no ar 24 horas, ou 22, tudo aquilo que está escrito é obrigado a ser cumprido. E o que o Marcelo estava dizendo é que havia uma pendência jurídica que deixou a rádio fora do ar. E caso esse período fora do ar acontecesse um pouco mais longo, poderia haver a perempção, ou seja, perda dos direitos para aquela empresa, razão pela qual ele já explicou todo o resto. Agora, prossiga. E como é que apareceu o programa que o Marcelo virou diretor, presidente, vice-presidente, até hoje está na mão dele? Lá, ajudar o Jair mesmo em relação à rádio, nunca foi meu objetivo, Luiz. Nunca quis entrar profundamente em qualquer ajuda de direção da rádio, de promoção da rádio. Nunca foi o meu DNA, nunca foi minha vontade, né? Que eu acho que aí seria aquela mesma administração que meu pai queria que eu fizesse na fábrica dele. O que eu via, que eu curtia, né? A gente fala que a gente deve fazer o que a gente gosta, né? Assim, se possível. E eu via o caminho do humor. E foi nesse caminho do humor que a gente começou, né? Uma particularidade, eu sempre passei trote, desde pequeno, desde que eu tinha acho que uns 8 anos de idade, ia no telefone e passava trote, era uma coisa que eu adorava fazer, né? E potencializou isso, começamos o programa Chupim. O Chupim nada mais nada que sempre foi, né? Um programa que passou muitos trotes, e essa caminhada veio desta época até os dias de hoje. Quem idealizou a existência? Você já contou que locutor normal você não iria ser, mas que pelo lado do humor tal. Você e o Jair sentaram e desenharam alguma coisa? O Jair veio com a ideia. Quem começou essa coisa? E por que o nome Chupim, que é um pássaro que vai lá e vai se aproveitar de outras coisas? A gente, depois de uns 3 meses que a rádio já estava no ar, a gente conseguiu uma híbrida. Híbrida, para quem não sabe, né? É o aparelhinho que você liga a linha telefônica de um lado e do outro você vai para a mesa de som para poder colocar o telefone no ar. E a gente conseguiu uma híbrida. Eu falei, pô, que legal, cara, agora dá para eu entrar. Dá para eu entrar. Vamos fazer alguma coisa relacionada a atendimento ao ouvinte, o ouvinte pede a música e a gente toca. Jair, beleza. Eu fazia o papel de Bebe, né? E o Jair, na época, fazia o papel de Merlinda, que era outro personagem. Bebe tinha alguma coisa a ver com Hebe Camargo? Tinha. Vinha daí a ideia ou... Tinha a ver porque, assim, a Hebe, na época, assim, para o público jovem, acho que era algo meio... Eu não vou falar, com todo respeito, eu não vou falar trash, eu vou falar, assim, qual é a palavra que eu posso usar? Era uma coisa muito engraçada, né? Porque ela era os trejeitos da Hebe que os jovens mais davam risada, que era aquele gracinha, né? Gracinha. E foi isso que eu entrei fazendo, né? Eu falei, minha voz é meio fina, né? Sempre foi. Falei, eu não vou fazer, vou imitar alguma coisa aqui, vou fazer a Hebe, que é mulher, entendeu? Aí eu fazia gracinha, falava assim, ó, o tempo inteiro, e o Jair fazia a Merlinda com uma voz também, que hoje eu faço a Silvia, né, que é, boa noite, oi, tudo bem? Era assim, ele e eu apresentando, então você imagina que coisa horrível, né? O programa já tinha 2 horas de duração ou ele começou... 2 horas, só que ele era...
Ao invés de ser das 6 às 8, né, das 18 às 20, ele era das 20 às 22, das 8 às 10 da noite. E a gente fazia isso, atendia o ouvinte ligava, a gente maltratava o ouvinte, brincava com o ouvinte, falava que ele era pobre, né, da Zona Leste. Era um programa assim que na época permitia você ter um humor um pouquinho mais apimentado, né? Então a gente explorava isso. Falava, sua casa da enchente, deve estar os botijões de gás aí tudo boiando, o sofá boiando. Então era um programa hard, né? No sentido da palavra. A gente brincava demais. Até que começou a se profissionalizar. O programa chamou atenção por ser hard. Na época a gente não tinha muita opção de coisas de humor. Na televisão era Faustão contra Gugu todo domingo. E não tinha programa de humor na televisão, tinha até Cacete e Planeta, era aquela coisa muito leve, né? Aí a gente entrou com um formato que chamou atenção geral, assim, sabe? O pessoal começou, a gente saía à noite, todo mundo ouvia o programa, a rádio ainda estava com 6, 7 quilos, né? O transmissor estava ruim, estava transmitindo com muita baixa potência, perto do que a concessão dava de direito. Aproveitando a deixa, eu sou obrigado aqui, não só por causa da veia professoral, mas como a gente sabe que tem muita gente que acompanha a programação da gente no YouTube e não sabe, nem sempre entende daquilo que a gente está falando. Então, quando o Marcelo fala que a rádio tinha 6 ou 7 quilos, não é que era um rádio pesado ou leve, era o quilos é a potência do transmissor que transmite e dentro daquilo que foi liberado. Então, ela pode ter 100 kW, ela pode ter 50 kW, o transmissor, né? E como não consegue chegar a essa potência, porque a válvula está fraca, isso eu estou falando daquele tempo lá atrás. Hoje as coisas já são transistorizadas, estão um pouco mais leves em termos de peso, no sentido amplo da palavra. E aí, o Marcelo está exatamente exemplificando que ela não estava com a potência total para ir ao ar. Portanto, ela não abrangia a cidade toda, né? E também tinha uma certa dificuldade, porque faltava uma divulgação e tal. Mas que foi uma febre, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu estava no mercado e eu acompanhava e sabia que era a molecada toda, não tinha outro programa a não ser o Chupim. Prossiga. Aí, Malhoca, começou a profissionalizar o negócio, tá? Quando veio o primeiro patrocinador. Teve um ouvinte que era fãzaço do Chupim e surgiu aquele O Site. Não sei se você lembra, era o primeiro portal argentino que veio para o Brasil, O Site, né? Na época escreveu o Zit, né? Tudo junto. Isso. E muita gente achava que era uma coisa estranha aquilo. E aí ele veio e patrocinou o programa por 3 meses com dinheiro que a rádio ainda não... A rádio na época anunciava Paradox Music, Fields, era anúncios pequenininhos, Mark Collor, Permuta, e veio esse patrocinador, a gente, opa, tá, melhorou o negócio. Ali foi quando acho que o Marcelo, eu virei e falei assim, eu acho que dá para profissionalizar isso aqui. Essa brincadeira que a gente está fazendo, dá para virar um negócio mais sério, né? E aí foi quando a gente entrou com o Chupim mesmo se policiando um pouco mais, porque até então a gente não se policiava, a gente só falava besteira. E ali a gente começou a se policiar. Os trotes começaram, naquela época, aliás, né? Porque antes, os 3 meses antes, o ouvinte só ligava para pedir música. E aí os trotes começaram nessa época. Aí, respondendo uma pergunta sua, foi aí que o nome Chupim foi dado. Quem criou esse nome? Foi minha mãe, sem querer. Minha mãe virou e falou assim, olha, vocês estão passando trote lá na rádio, tal, o que vocês estão explorando as pessoas, vocês estão chupinhando as pessoas, né? E o chupim é um pássaro que ele
usa o ninho do tico-tico, ele usa toda a estrutura do tico-tico, né? O chupim, ele chupa, ele aproveita de uma situação. E o chupim, com os trotes, ele se aproveitava dessa situação. Foi aí que foi dado o nome sugerido pela minha mãe, olha. Olha que coisa incrível. Fala o nome da mamãe aí para que a gente possa homenageá-la, porque tem muita gente que nem sabe, né, que ela estava tão ligada no esquema que pegou a ideia master e... É a Vera, minha mãe, amor da minha vida, Vera. Um beijo, Vera. Muito bom. Agora, vamos lá. O Chupim está no ar. Você disse que era mais hard no começo e tal. Eu tenho ligeiras dúvidas. Eu acho que dentro de um nível X, e respeitando, não temos censura, mas temos horários em que determinadas regras, leis e costumes devem ser respeitados, e outros horários em que se libera um pouco mais para não criar problema com a educação da criança, etc, etc. Mesmo que tenha quem diga que criança não ouve errado, mas o risco existe se você deixar no ar. Essa brincadeira de... Como você já teve outras oportunidades de assistir, o programa Sai de Baixo, tinha lá o personagem Caco Antibes, que se valia um pouco desse tipo de brincadeira, e todo mundo gostava, ou seja, quem estava na plateia, porque aquilo era um programa gravado ao vivo, com plateia, com gente, eu vim 2 ou 3 vezes, eu morava no exterior, mas vindo para São Paulo para um congresso ou para uma semana do rádio, que eventualmente me convidavam e tal, eu não deixava de assistir. Eu tinha um amigo lá, que infelizmente faleceu ano passado, que era produtor, e que dizia, olha, eu vou guardar um espaçozinho. Eu falei, não, posso ficar em pé, mas eu quero ver porque eu gosto de assistir e gosto de participar, ainda que como observador e tal. E aí eu percebia, eu sempre fico observando o que as pessoas fazem e falam. Eu percebia que mesmo que alguém pudesse se sentir atacado, atingido, porque morasse na zona X, ou porque morasse no Aroche, ou não importa onde, todo mundo tirava um sarro, achava aquilo um barato e dava risada. Como você acha que o ouvinte da Metropolitana reagia no começo, quando vocês faziam à noite, ou seja, depois das 20 horas até as 22, esse humor um pouquinho mais sarcástico e mais ácido, como você falou? Malioca, você de rádio, você sabe exatamente do que eu vou falar. A maioria gostava, né? Senão a gente nem continuava, a maioria adorava. Porém, o barulho sempre acontece daquela turminha menor, né? Então, são daqueles 10 que fazem um barulho muito grande, entendeu? E esses 10... Na época, graças a Deus, não tinha esse negócio de rede social, de cancelamento. Então, assim, eles faziam um barulho no telefone da rádio, eles faziam barulho indo lá na rádio, né? Que absurdo, meu, passou um trote, pô, trote é sacanagem, não sei o quê, mas era algo muito, muito específico ali da pessoa... de 10 pessoas criticarem. A maioria adorava. Então, a maioria, a gente saía na rua, onde eu ia, cara, o pessoal... Peraí, fala um pouquinho. Nossa, cara, você é bebe do Chupim, sabe? Era impressionante. Aí, depois de 4 anos do programa, o Gugu teve o aniversário do programa, do Chupim, né? De 4 anos. E o Gugu fez um telegrama legal na época. Nossa, Malhoca. Ali virou assim, tipo, tirou o sossego, virou um negócio até que... até hoje eu não estou em televisão também, porque eu acho que eu não conseguiria conviver com o que a gente conviveu ali no 4º ano de Chupim. Foi uma coisa assim absurda. Onde eu ia, o pessoal já começava a reconhecer por imagem, né? E, cara, eu sempre fui um cara muito humilde, mas eu nunca almejei isso
essa fama de chegar nos lugares e o pessoal conhecer, e aquilo começou até a me fazer um pouco de mal. Eu falei, ai meu, que coisa chata, virou um negócio meio chato, né, aquilo. É interessante, né, porque muita gente adora isso, muita gente vive para isso. E depende. Tem os que sim e os que não. Eu acho que na oportunidade o que aconteceu é que você perdeu a sua, não liberdade, mas você perdeu a sua tranquilidade, mesmo dormindo em colchão bom, dormindo gostoso, no dia seguinte indo trabalhar com muito prazer, até porque não doía nada nas costas e tal, fazendo um merchan de leve. O que acontecia é que você tinha a sua identidade preservada, você tinha liberdade para criar. A partir do momento que você é reconhecido, é visto, etc., para um pouquinho, exatamente aquilo que o rádio foi criado para. Ou seja, no rádio de antigamente, era tudo emoção, era tudo pensamento, era tudo imaginação, que era o básico. Então a pessoa ficava imaginando como era o galã, como era a mocinha do filme, ou do desenho, ou do não sei o quê, representada através de uma radionovela, né, quando era radiofonizado, mas era tudo imagem que a pessoa fazia. Mesmo a sonoplastia, mesmo os efeitos de estúdio, chamados efeitos de contra-regra, tudo isso era criado por nós. A cor, o cenário, tudo isso era a gente. Hoje a coisa já está um pouquinho mais fácil de identificar, porque nós estamos com imagem em vários programas de rádio, mas como dizia a nossa Hebe Camargo, né, pena que o rádio não tem imagem. E era mais ou menos por aí. Segue. É verdade, verdade. Aí, Malhoca, o Chupim, ele começou a se tornar um case comercial da Metropolitana, né? Depois de 6 anos de existência, ele começou a se tornar um case. Então, as pessoas queriam anunciar no Chupim. E eu sempre tive uma veia de dar um retorno comercial, porque assim, para quem não é do rádio, sempre teve um problema entre o artístico e o comercial, né? Isso é antigo de rádio, né? Nunca se bateram muito de frente o pessoal do artístico com o pessoal do comercial, a não ser em alguns casos raros, né? E eu, muito pelo contrário, eu ia no departamento comercial e falava, meu, e aquela empresa? E se a gente fizer isso? Pô, o que você acha disso? Então o Chupim, o pessoal do comercial, sempre me adorou bastante por trabalhar dessa maneira. Então eu sempre estou à disposição do comercial para criar ideia, porque no final de tudo é um business, né? O rádio é um business, você junta uma quantidade de gente para poder vender algum produto, alguma coisa, fazer uma propaganda para elas consumirem. Então comecei a me interessar muito por essa parte, e aí o Chupim virou um case comercial. Ali eu tive a absoluta certeza que eu estava no caminho que eu queria. Eu me encontrei artisticamente e me encontrei comercialmente. Levando em consideração que o horário não é o prime time, não é o horário nobre, né? O horário nobre do rádio já foi à noite, razão pela qual muita gente não sabe, mas o presidente Getúlio Vargas houve por bem colocar um programa que ele criou lá atrás, chamado A Voz do Brasil, no horário nobre, ou seja, às 19 horas. E isso ficou, até hoje, não vamos discutir. Há pouco tempo o Ministério fez uma moção de flexibilização e até permite que, em alguns casos excepcionais, a emissora deixe de transmitir por causa de uma coisa especificamente local, uma comemoração, alguma coisa assim. Caso contrário, ela tem a flexibilização do horário, ela pode transmitir até 11 horas da noite, porque não pode ultrapassar o dia seguinte. Aí o noticiário já está velho, vamos dizer assim. Então, por causa disso, o horário que era conhecido lá nos anos 40, 50,
como o prime time, ou seja, um horário principal, era à noite. Isso foi se modificando, né? Com o business que o Marcelo acabou de citar, todo mundo tendo que trabalhar cedo, as pessoas saíam cedo para levar filho para a escola, como era o caso dele, do pai, e ouvindo lá o Vambora, Vambora da Jovem Pan, ou ouvindo outras emissoras no Jornal da Manhã, ou no Grande Jornal Falado Tupi, não, esse era à noite, no Matutino Tupi, ou no Jornal Primeira Hora da Rádio Bandeirante, não importa. Era assim que estava começando. Então, os horários mais caros passaram a ser às da manhã. Já na hora que a dona de casa assume o poder de ouvir rádio, vêm os programas de comunicadores, a partir de 9h30, 10 horas da manhã, e aí eram aquelas conversas todas para quem estava fazendo a comida e tal. À tarde, dá uma refrescada e melhora um pouco no fim da tarde, começo da noite, com programas esportivos. Agora, para ser o melhor faturamento da rádio, ele está falando já dos anos 2000, já estamos no século, né, no século XXI, e sendo o carro-chefe da programação, é um case, não há dúvida nenhuma. Ele virou um case de sucesso, e ali começou assim o programa a criar um respeito internamente também, né? Porque aí a emissora já estava consolidada, já tinha seus departamentos, já tinha o seu departamento comercial, seu departamento promocional, enfim. E ali criou-se um respeito também, né? Porque a gente necessita também de um respeito interno para a gente conseguir realizar coisas, porque ninguém faz nada sozinho. Você precisa de uma ajuda, às vezes, de um operador, você precisa, né, da ajuda do departamento de promoção. Eu queria fazer isso lá, meu, vinculado à promoção, o que você acha? Entendeu? Então já começou a criar esse respeito, e aí o programa ele criou força para prosseguir. Em cima de trotes, em cima de brincadeira com o ouvinte, em cima de notícias, fofocas, né? Notícia do trânsito, que a época permitia, algumas notícias políticas. Então o programa ele virou um programa de entretenimento ali que explorava de uma maneira geral tudo. Mas o carro-chefe, os trotes. Você citou já mais ou menos na época e que o Brasil já não tinha mais censura, não tinha tantos problemas, existia sim o nível de liberação de determinadas situações de acordo com a faixa etária. Isso é uma questão de ordem social, vamos dizer assim. Agora, você me fez lembrar que lá atrás, quando eu estava na Jovem Pan, bem lá nos anos 80, Serginho Leite, que fazia umas brincadeiras, imitações, paródias e tal, ele foi chamado ao Departamento de Polícia Federal, não uma vez, para explicar por que fazia determinadas coisas. Você não chegou a ter, eu me lembro algo parecido, não faz tanto tempo, eu acho que a Metropolitana teve alguns problemas, se não com a censura, com o governo federal, no sentido do setor de atendimento direto à presidência. Não teve uma história assim? Conta isso aí para a gente, que é curioso. É uma história interessante. A gente criou um trote que era o seguinte, era um trote para a rádio, mas transmitido na Metropolitana. A gente fingia que era do gabinete da presidência, na época era o Lula, e ligava para rádios que falavam a língua portuguesa no mundo, com uma abrangência grande. Então, a gente pegava a melhor rádio da Angola, a melhor rádio de Moçambique, né? A melhor rádio de Portugal, e a gente ligava para essa rádio. O Lula estava, na época, na moda, o Obama tinha acabado de falar que o Lula era o cara, e a gente oferecia entrevista do Lula, né? Só que a gente exigia, né, que a entrevista fosse ao vivo, porque não poderia jamais ser gravado por causa da edição. O Lula só fazia ao vivo. O Lula estava na moda,
o Brasil ia receber, foi anunciado que o Brasil ia receber Jogos Olímpicos, né? Que ia ser aqui no Brasil. Lula lá, todo top. Pessoal, todo mundo queria entrevista. Todo mundo, todas as rádios que a gente ligou oferecendo entrevista, eles na hora aceitaram. As regras eram que eles tinham que ler uma pauta, né? A gente mandava uma pauta para eles, com as perguntas que eles tinham que fazer, e tinha que ser ao vivo. E aí a gente começou a passar trote. Bom, foi a primeira rádio da Angola, então o pessoal perguntava como que vai ser aí, né? Como que vai ser os Jogos Olímpicos no Brasil? E aí o Bartô, que é meu companheiro de trabalho até hoje, imitando o Lula, falava só besteira, tipo, porque quem vai vigiar aqui no Brasil são os macacos, né? Porque aqui a gente está numa selva, a Vila Olímpica vai ser no meio da selva, os macacos que vão apitar, falava só besteira, né? E aí teve uma das rádios, né, que foi na Austrália, uma rádio de língua portuguesa, de Sydney, que uma mulher desconfiou, falou, não é o Lula, uma brasileira, né? Aí que foi o erro. A gente ligou para a brasileira, ela falou, não é o Lula, ela no começo ela caiu, mas as respostas eram tão absurdas que ela falou, não é o Lula. Pra você ter uma ideia, o trote sempre acabava do Lula no morro, junto com a Marisa, e eles atirando em bandido, né? Era assim, tipo, muito louco o negócio. E aí, essa mulher entrou em contato com o GSI, né? Para quem não sabe, é o Gabinete de Segurança Institucional, né, da presidência. E aí a gente começou a ser investigado pela Polícia Federal. Porém, cara, nunca foi uma brincadeira política. O Lula, ele tinha todos os políticos, acho que eles não gostam de brincadeiras que vai do lado político do negócio. Era uma brincadeira de imitação do Lula e de enganar uma rádio. Aí o Lula ouviu esse áudio através de um amigo em comum nosso e falou, mas isso aí é uma brincadeira, não sei o quê, não tem nada a ver, e deu risada. Isso suavizou todo o nosso processo, entendeu? Então o Lula viu que não era nada pessoal, que não era nada político, né? Que a rádio sempre foi a partidária metropolitana, então era algo brincando com a voz dele, passando um trote, zoando, né? Com o macaco que ia apitar lá para coordenar o trânsito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então era assim, brincadeiras leves. Passou e morreu ali, graças a Deus. Mas é um episódio importante, até para a gente alertar quem está sempre com ideias criativas, mas ousadas demais, que há barreiras, né? A gente tem que ter. Vocês foram longe demais. Saiu da imprensa do mundo de segurança institucional da presidência não é mole. Um órgão ali que está diretamente ligado ao presidente. Saiu da imprensa do mundo inteiro, né? The Guardian da Inglaterra. Bom, tudo que você imagina saiu o falso Lula, né, na época. Bom, essas coisas acontecem. Mas, felizmente, ele mesmo ponderou que era uma brincadeira, entendeu, até porque ele gosta muito de rádio, então ele entendeu que isso não era tão grave, porque vocês não estavam passando informações que denegrissem a imagem da presidência ou a política entre povos e tal, então aí a coisa ficou mais leve, não houve nem o problema de levar a emissora a ser suspensa ou alguma coisa assim, também poderia ocorrer, né? Até o fechamento e tudo mais. E aí vocês deixaram de fazer e ficaram um pouquinho mais, murcharam a bola, como é que foi? Não, a gente continuou com os trotes, né, normalmente, porque assim, as ideias dos trotes eram sempre por tempo limitado, né, sazonal, você fazia tipo, esse trote vai durar 30 dias, vamos fazer dessa maneira, né, esse vai durar 20 dias, e esse, por ser poucos países que falam a língua portuguesa, esse trote era para ser tipo 15 dias, entendeu? Então, e o problema estourou bem próximo a isso. Então, a gente já
já tinha feito, já tinha ido para o ar, já estava na próxima pauta. Menos mal, menos mal. Mas não existia a possibilidade, claro que falando entre nações diferentes era meio difícil, mas quando você deixava um trote no ar por 30 dias, não era possível que alguém que recebesse esse trote já tivesse ouvido algo parecido na própria rádio, no próprio programa? Como é que vocês se livram disso? Sem dúvida. Isso hoje é o maior problema do Chupim, você redes sociais, né? A internet ela veio para prejudicar muito o Chupim, né? Acho que agora que a gente vai tirar benefício das redes sociais, que mais para frente eu vou te falar o motivo. Mas esse negócio de você ligar, o ouvinte pegar o trote, colocar no YouTube, né? Isso já trouxe problemas para a gente, sim, né? Da pessoa ouvir e falar, poxa, peraí, esse trote foi com a minha mãe, foi comigo, e ir atrás. O objetivo da pessoa é sempre financeiro, né? Porque não é algo da pessoa, a pessoa vê que não foi algo da a gente não é nada pessoal com ela, não é ex-namorado, não é alguma coisa que fere ela. Ela foi a vítima de uma brincadeira, né, naquele momento, e quando a pessoa às vezes se depara com aquele áudio no YouTube, ela fala, opa, vou tirar uma graninha do pessoal lá. Então, o problema geralmente que a gente passa é esse, Luiz Fernando. E como são escolhidas as ligações ou os números telefônicos? É tudo aleatório ou vocês às vezes têm alguma indicação de alguém que fala, liga para fulano que fulano vai cair legal e tal? De várias maneiras. Olha, em relação a trote, a gente já fez tudo, ou quase tudo que se possa imaginar. Até receber a ligação, né, a gente colocar anúncios doa-se moto, e a pessoa ligar para querer ganhar moto, liga, doa-se moto, favor ligar das 14 às 16. E a gente lá no estúdio de gravação preparado, esperando as pessoas ligarem. Ligava, a gente passava o trote, sendo que a pessoa que ligou para a gente no número do Skype. A gente já fez o clone, né? A pessoa falando com ela mesma. A gente grava trechos da pessoa, liga para a pessoa, grava trechos dela, espera passar 10 dias, depois pega esses trechos da pessoa falando e põe ela para falar com ela mesma. Então a gente já fez de tudo que você imagina, assim, em relação a trote. E respondendo sua pergunta, às vezes anúncios de sites que antigamente eram jornais, hoje é sites. Às vezes é pessoa conhecida, uma listagem de famosos. Às vezes é indicação de ouvinte. A gente já trabalhou bastante com isso. Eu quero pegar minha mãe, quero pegar minha irmã, quero pegar meu cunhado. Também. E às vezes é número totalmente aleatório, que não é de anúncio, não é de pedido, não é de artista, não é de pedido de ouvinte, é o número X que a gente liga. Então já teve de tudo. Vocês ligam também para outros estados para fugir disso, porque a fama traz essa coisa. Às vezes você vai pensar, ou já deve ter pensado, puxa, a gente era tão feliz na produção, quando pouca gente ouvia, quando não tinha esse sucesso todo, que a gente conseguia criar mais, inventar mais, pegar mais gente no pulo. Não é isso? Você é um cara de rádio, você entende bem exatamente um problema, ou mais um problema que a gente passou também, que a gente começou a ligar para São Paulo, onde era mais fácil para a gente, enfim, né? E começou a não dar mais certo. O pessoal, é o Chupim que tá ligando, né? E a rádio é uma rádio, a Metropolitana é uma rádio que ela tem um alcance, né? Parte do estado. A rádio vai até São José dos Campos, né? A rádio pega, se você pegar todos os pontos aí, a rádio chega bem. Uma emissora na Paulista, né? Como é o padrão da maioria das rádios, então chega bem. Então a gente começou a procurar outros estados com outras culturas, né? Então a gente sabe que o gaúcho é
extremamente bravo, né? A gente já sabe o tipo de trote, como vai fazer com o gaúcho, né? O pessoal do Sul. São machistas, são de poucas palavras, estouram com facilidade. Muito semelhante ao Nordeste. Só que o Nordeste, eles também são machistas, estouram também com facilidade, né? Porém, você explora mais a forma como eles falam, que é muito engraçada. Eles mesmos exploram isso no conteúdo de humor deles, normalmente, né? Não sei o que, maninha, não sei o que. Então é muito engraçado, é muito gostoso você ouvir o sotaque nordestino quando está fazendo um trote, que é um quadro de humor, né? O baiano é muito difícil de passar trote, muito difícil. Quando a gente fala o Nordeste, a gente fala o Nordeste lá de cima, porque o baiano em si, ele é incrível. As pessoas são conhecidas pelos estereótipos, né? E o baiano é aquilo mesmo. Oi, por quê? Quem tá falando? Sabe? Então não dá para você desenvolver muito um trote rápido, engraçado e deixar a pessoa nervosa. O baiano não fica nervoso, né? E o mineiro? O mineiro é muito engraçado. Eu tenho um trote do mineiro que viralizou, que é uma empregada que ela fala assim, quem tá falando? Eu faço tudo, mas só no cozinho, né? Isso aí viralizou. E é muito engraçado a maneira como eles falam. Eles falam assim, ai, moço, não sei o que, moço, sabe? É muito gostoso passar trote mineiro. A gente se diverte demais. Há quem diga, a gente não tem comprovação histórico-científica, mas há quem diga que o trote, antes dele ser utilizado aqui em São Paulo, em rádio, ele era utilizado por uma escuderia mineira chamada Malavéia. A gente pesquisa, vai longe, viu? Chegamos à conclusão que Edu Malavéia, que era um dos caras que gostava muito de rádio, ele era apaixonado, aliás, não era, ainda apaixonado por rádio, mas o time lá dos filhinhos de papai daquela época tinha aquela escuderia, e nessa escuderia todo mundo tinha o primeiro nome, que era o seu nome de batismo, ou apelido, e o sobrenome era Malavéia. E o Edu começou a querer fazer isso no rádio, mas ele não tinha estrutura, não tinha amigos. E aí um dia dizem que ele conheceu Rosana Herman e passou essas ideias para a Rosana, e aí lá nos anos 81, 82, um pouco depois disso, a Rosana, acho que mais, depois de 84, 85, a Rosana resolveu fazer alguma coisa, não sei se no Pânico ou fora, porque também existiam os programas de humor feitos pelo Tutinha, e que quando tinha tempo, hoje a gente já não tem mais tempo de nada, mas naquele tempo ele inventava bastante, do Mike Nelson e todos os outros personagens e tal. Falando em todos os outros personagens, nós temos menos de 10 minutos ainda de programa, e você sabe que a gente tem horário para encerrar. Quantos personagens, mais ou menos, o Chupim já teve ao longo desses tantos anos de vida? Nossa, que pergunta difícil, Luiz Fernando. Muitos. Passou muita gente no Chupim. O Bartô, que está comigo, ele é a terceira vez que ele está no programa. Cara, a gente teve Judite, a gente teve Léo Áquila, a gente teve Barbie, Nossa, eu vou te falar, eu vou te dar um número, mais ou menos uns entre 35 e 40 personagens, né? De pessoas que passaram no Chupim, ficaram um tempo e depois saíram, aí voltaram, né? As pessoas saem bastante porque, infelizmente, o rádio, ele possui uma limitação de salário. A gente já conhece bem como funciona o rádio. O rádio, ele não tem um faturamento igual uma televisão, né? Então, para você montar uma equipe grande, às vezes você tem que enxugar ali, e acaba sobrando um pedacinho para cada um. E na vida da pessoa, às vezes as pessoas almejam, né? Muitas vezes almejam um valor mais alto, e muitas vezes acaba deixando a gente, mas muitos que deixaram quiseram voltar, a maioria, entendeu? Porque é um ambiente gostoso de trabalho, é um ambiente onde a gente se diverte muito fora do ar também, né?
A maioria entende, alguns não entendem, né? Às vezes você, né? Alguns falam, né? Mas a maioria adora, né? E o Chupim, com tudo isso, se beneficiou, né? Com todos esses talentos que passaram pelo programa. Então, a sua vida se resume, não limita, se resume a trabalhar como empresário durante o dia e no fim do dia você vai fazer o programa juntamente com os seus colegas de apresentação, etc, etc. Você já pensou, já sentiu vontade, já imaginou que poderia ser um executivo, um produtor, alguma outra coisa dentro do veículo rádio? Ou você acha que se encontrou desde cedo e é isso que você quer e é feliz por causa disso? Você me permita, como o programa está terminando, eu vou responder sua pergunta já emendando com o que vem por aí, né? Porque tem a ver. Luiz Fernando, eu sempre gostei de humor no rádio, tá? Eu já tive oportunidades, por começar do zero lá na Metropolitana, de fazer outras atividades, mas nunca foi o coração. Aquela coisa que você falou, vou desempenhar aquilo com o meu coração. Era humor, entendeu? Humor. Nunca foi promoção, nunca foi direção geral, nunca foi direção artística, nunca foi nada disso. Então, no rádio, eu não me vejo fazendo outra coisa. Me vejo apresentando um programa de rádio de humor. Talvez agora, ligando o que eu falei, a gente vai finalmente se beneficiar um pouco da internet, porque a Metropolitana está finalizando um estúdio de última geração tecnológico dentro do nosso espaço e do nosso custo, e o programa ele vai começar a ser transmitido também para o YouTube, né? Então isso vai ser, mas não é aquelas transmissões que a gente já teve de câmeras que ficam no alto pegando o estúdio, não, é uma desbilhotando, ela fica só mostrando o que não deve, o que a gente não gostaria que as pessoas vissem que o rádio faz. Exatamente, vai ser realmente uma transmissão, voltando àquela sua frase da Hebe, né? Por que rádio não tem imagem? Tem, Hebe, tem. Infelizmente, que pena que você não viveu para ver isso, mas a rádio hoje, né, não só tem imagem, como já está virando até uma exigência de algumas agências de publicidade, você fazer um case junto, né, um misto de anúncio, onde você fala, onde você coloca o logotipo, né, onde você consegue agregar duas mídias diferentes. Isso já é uma realidade hoje, a gente está entrando nessa. Que bom. Tá vendo? Tem aí uma novidade, daqui a pouco vocês vão poder ver, ou quem estiver curioso pode ver logo no começo, e quem estiver vendo a gravação, porque ficou sabendo que o Marcelo anunciou isso já faz tempo, vai no YouTube, no canal, e depois pode ir no link da Metropolitana FM 98,5 MHz para ver. Marcelo, foi muito legal conversar com você, descobrir coisas, não só da Metropolitana, mas também da frequência que disse muito ao meu coração durante um período da minha vida. Foi a primeira emissora que eu dirigi, a radiodifusora AM, 960 kHz, e de repente veio uma informação do governo federal de que nós deveríamos utilizar aquela frequência, chamada frequência modulada, que a gente usava para mandar o som do estúdio para o transmissor, tinha que ser broadcast, ou seja, tinha que ser uma rádio normal. E aí começou o corre-corre, muita gente acha que as músicas eram tocadas preferencialmente no FM por causa da qualidade de som, não é verdade. O começo foi porque não tinha dinheiro para se colocar uma outra emissora de rádio sem patrocínio.
Então, o que é mais barato? Você já tem os discos, você já tem o operador, grava as falas e sai tocando música. Esse é o começo do FM, que depois, sim, como vocês sabem até hoje, se modificou. Marcelo, a gente volta a conversar em breve, você traz outras novidades. Dê um grande abraço aos meninos da Metropolitana, ao Jair, o irmão e tantas outras pessoas que você conhece bem e que a gente conhece às vezes mais de nome. E numa outra oportunidade você volta para contar mais novidades, tá bom? Fazendo as considerações finais, eu queria agradecer demais, adorei falar contigo, sou um admirador da sua história, do que você já fez pelo rádio, e a gente sabe que você não é só direção artística, não. A gente sabe que você tem conhecimento técnico de rádio, tem conhecimento de estratégia, tem conhecimento de tudo. Então, para mim, é um prazer estar falando com você, Luiz Fernando Malioca, um grande nome do rádio. Obrigado por, eu que estou ainda, estamos indo ainda, ter me escolhido aí para participar do seu podcast, tá bom? Chupim, de segunda a sexta, das 6 da tarde às 8 da noite, na Rádio Metropolitana FM 98.5. Um dia você vai fazer 51 anos de vida, vai demorar um pouco ainda, e isso eu já tenho de carteira assinada. Então aí não dá nem para comparar, nem nada. Eu tenho 51 anos de amor ao rádio, fora os tempos de pentelhação, de querer ganhar prêmio, de buscar... O começo é mais ou menos parecido, porque a gente já tem lá dentro essa vontade de chegar no veículo. E a maneira mais fácil naquele meu tempo, era ligar para o telefone fixo, de baquelite ainda, da Telefônica de São Paulo, e ganhar 78 rotações, coisa que já também não tem mais. Um abraço grande, a gente volta a conversar em breve. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais, gente. Valeu, Luiz. Até mais. Esse foi Marcelo Barburo, criador do Chupim, a pessoa que toca a programação de humor da Metropolitana, encabeçando um grande elenco. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por acompanhar a nossa conversa. Semana que vem a gente volta com mais uma das grandes vozes do Brasil. Até lá.